Oi, gente, tudo bem? Tô aqui com algumas proteínas na mesa e algumas coisas que eu vou usar para esses preparos e queria mostrar para vocês porque foi algo que mudou muito nessa última semana a minha relação com voltar ao foco. Eu vinha de uma alimentação intuitiva em que eu errava muito mais do que eu deveria. Porque sabe quando você tenta e parece que não vai, não flui, você não consegue ceder tanto a tentações. E aí eu tava vindo também de uma preguiça, sabe? De toda noite fazer janta, porque pra quem não sabe, eu cozinho todos os dias, todas as noites. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Mas eu senti que depois de um ano fazendo isso todo dia, deu uma preguicinha. E aí, pra novos ares, na semana passada, eu falei, eu vou no mercado, vou comprar todas as proteínas e vou deixar as proteínas prontas. Por quê? Eu acho que o carboidrato, tipo assim, um arroz cozido muito tempo, um macarrão cozido muito tempo, não fica legal. Não dá aquele gostinho de comida fresca. Já a proteína, dependendo do preparo, fica boa assim. Então eu decidi gravar pra vocês essa semana. Tenho aqui coxão mole. Geralmente eu pego músculo moído. Não tinha hoje e o moço disse que esse aqui tava mais barato, que também tinha uma quantidade legal de gordura. Então eu peguei coxão mole. Músculo moído para fazer uma carne de panela bem gostosa. Peguei também sobrecoxa. Filé coxa, sobrecoxa, sem pele e sem osso, que já facilita a vida. Molho de tomate, milho, cebola. E vou mostrar pra vocês esses preparos e falando ao longo do vídeo com o que eu consigo usar e por que eu tô pensando nesse tipo de preparo, tá bom? Então vamos comigo. Vamos começar prendendo os cabelos e aí vocês ignorem que tem celular, tem tripé, porque aí eu gravo pro Instagram também. Gente, eu não faço marmita porque eu não gosto muito do sabor, sabe? Eu acho que não fica legal e eu gosto daquele negócio de sentar à mesa com uma panela. Mas claro, isso aqui é mais uma economia de tempo, porque ainda dá uma baguncinha e tal. Mas eu tô sentindo que o mercado vai começar a dar mais barato, porque eu compro exatamente o que eu vou usar e porque eu uso menos a lava-louça, porque dá menos louça. Primeiro de tudo, o que eu vou fazer? Pensando que o músculo é o que mais demora na panela de pressão, eu vou fazer ele um pouco depois, porque eu vou fazer o frango antes. O frango é rapidinho na pressão e aí eu já vou conseguindo temperar ele enquanto o músculo fica ali. Então eu vou colocar essa sobrecoxa na pressão. Eu uso essa panela aqui, ó. É da Philips Valita, é uma panela de pressão elétrica. Eu gosto bastante dela porque ela deixa bem suculento. Testei fazer sobrecoxa desfiada, fica mais gostosa, mais saborosa, melhor que peito de frango. E é mais barato também, então tô comprando sobrecoxa pra fazer. Vou colocar ela a cozinhar, basicamente sobrecoxa e água. Então vou colocar aqui nesses pedaços que já tem mesmo, porque a sobrecoxa ela desfia facinho. Um pouco de água. Como essa panela de pressão ela é elétrica, ela não fica saindo aquele vapor a todo momento, sabe? Então você pode colocar menos água do que você geralmente colocaria numa panela de pressão convencional. Então eu não vou nem cobrir, sabe? E aí depois eu tempero pra deixar ele bem saboroso. Vou fechar, vou ligar ela e deixar ali no cantinho enquanto a gente faz os outros preparos. Esse daqui eu vou deixar uns 20 minutinhos, fica bom. E aí aqui nós temos a carne moída. Eu acabei pegando só 500 gramas, o que é pouquinho. E aí eu comecei a levar em conta. Eu tenho que comer 100 gramas de carne na janta. E o Gustavo, meu marido, 200 gramas. Então hoje, como eu não vou fazer igual o músculo moído, porque o músculo moído eu vou fazer e vou deixar pronto num pote, então é só eu pegar e pesar depois, o frango a mesma coisa, mas a carne moída eu tô pensando ou em fazer hambúrguer ou em fazer almôndega. Se eu fizer hambúrguer, eu preciso pesar a carne crua, mas levar em consideração que quando eu cozinhar o hambúrguer, quando eu fizer ele na chapa, ele perde peso. Então eu levo em consideração essas 100 gramas, mas aí eu dou um Google assim, ó, carne moída crua versus cozida. E aí eu tenho noção de quanto ela perde depois do cozimento para, ao invés de colocar 100 gramas, fazer um hambúrguer cru de 100 gramas, eu faço um hambúrguer cru de 120, 130 para dar mais ou menos o peso certo da minha janta. E aí pro Gustavo a mesma coisa, eu vou fazer uns 250, que aí quando ficar cozido vai dar umas 200 gramas. Independente se for almôndega ou se for hambúrguer, para todos esses preparos eu vou usar cebola, que eu gosto bastante, alho eu já tenho picado, tomate também, e aí o tomate, eu gosto do tomate rasteiro, ele é mais caro, só que ele é mais adocicado, ele não é tão ácido, ele fica pronto mais rápido, sabe? Eu gosto muito mais dele. Aí eu não comprei muitos porque eu já tinha alguns aqui em casa. Então para agilizar, já vou deixar picado tomate e cebola para todos os preparos.
E aqui tem um molho de tomate também que a gente vai usar. E eu uso o passata rústica da Fugini, porque ele tem só tomate na composição. Enquanto eu picava as coisas aqui, eu decidi que eu não vou fazer hambúrguer, porque eu tenho 500 gramas de carne. Se eu fosse fazer um hambúrguer pra mim e um pro Gustavo, sobraria 200 gramas de carne que não teria muito o que fazer, não seria suficiente. E também não tem carne suficiente pra fazer, por exemplo, 2 jantas de hambúrguer, sabe? Porque senão vai faltar. Então eu vou fazer as almôndegas mesmo, que aí é mais fácil porcionar. Se um dia eu quiser quebrar a almôndega que já tá pronto na geladeira e colocar no meio de um pão, dá certo. Então vou partir pras almôndegas. Mas o processo delas, da almôndega e do hambúrguer, é bem parecido. A diferença é que a almôndega a gente vai fazer um molho vermelho e também vamos fritar ela agora. Eu tô limpando o músculo aqui pra não levar ele pra pressão depois muito sujo. Então eu tiro o excesso de gordura, o excesso de pele que tem aqui, que é completamente desnecessário. Se o teu açougueiro for gente boa, ele já faz isso pra você. Eu deveria ter pedido. Músculo prontinho. Aí hoje o processo acaba se tornando um pouco mais lento, porque como eu tô gravando pra vocês, eu acabo me preocupando se o fundo tá bonito e não deixar uma louça X ali. Mas no geral é mais rápido, ainda mais quando você começa a fazer sempre, você pega a prática. Então agora o que eu vou fazer? Vou aproveitar que não tem como eu temperar o frango e nem como cozinhar o músculo. E já vou fazendo um molho de tomate com esse tomate, molho de tomate, pra pôr tanto pra temperar o músculo quanto pra temperar o frango e também pra fazer... Esqueci o nome agora. O molho das almôndegas. Então eu já vou pegar uma panela aqui também. Vou começar nessa panela aqui pelo molho de tomate, porque ele demora um pouco mais pra ficar pronto. Vou pôr esquentar um pouco de água. E aí, nesta panela, azeite, alho, e eu vou caprichar um pouco, porque isso aqui é pra bastante molho. Eu espero, né? E quase toda essa cebola. Vou deixar só uma colher dessa pra fazer as almôndegas. Vamos refogar bem isso daqui, pra ficar bem gostoso. E aqui no molho, o tempero é muito pessoal. Às vezes você gosta de chimichurri, de páprica. Eu vou fazer um molho mais limpinho mesmo, sabe? Eu já poderia estar fritando pra fazer as almôndegas, mas é porque gravar pra vocês, fazer isso aqui, gravar pro Instagram, vou me perder. Então vamos com calma. Vou adicionar todos esses tomates. E aqui o molho de tomate não tem problema sobrar esse molho que a gente tá fazendo, porque qualquer coisa eu congelo. Então tomate, vou pôr aqui molho de tomate. E como eu quero bastante...
Vou pôr mais um desse. E aí, se você é a pessoa que não gosta dos pedacinhos de tomate, eu gosto de um molho de tomate um pouco mais rústico, sabe? Você pode colocar depois e bater com o mixer ou no liquidificador, mas se tiver um mixer que ele é portátil, né, você coloca. Vou adicionar um pouco de água. Ferver só para dar uma adiantada no processo. E temperar. Aqui eu vou pôr sal. Aproveitar que tem aqui em casa páprica. E chimichurri. Pôr o restinho. Pronto. A gente tampa, começou a ferver, eu vou deixar em fogo baixo aí pra ele ficar bem encorpado, bem gostoso. Aí para as almôndegas a gente vai fazer o primeiro processo igual, azeite e cebola. E aí eu vou deixar ela refogar um pouquinho mais, porque aqui tá na frigideira, vai mais rapidinho. E eu preciso delas bem cozidinhas, pra não ficar ruim dentro da almôndega. Eu já piquei igual minha fuça mesmo, então vou ter que deixar ela cozinhar. Refoguei a cebola e agora misturei aqui na carne moída e coloquei um pouquinho de sal. Então ficou sal, cebola refogada e essa cebola e esse azeite que vão dar a liga para as nossas almôndegas. Vou misturar e começar a formar as bolinhas. Também já coloquei a panela de pressão para perder pressão, porque o frango tá pronto. E aí a gente pode temperar ele e colocar o músculo cozinhar. E aqui, panela ligada. Por um fiozinho de azeite só para garantir. E vou ir moldando as nossas almôndegas. E aí você faz o tamanho que você quiser. Bolinhas, frigideira e é sucesso. Mulher do céu, eu dei uma pausa pra você, essa pausa não aconteceu, né? E fui almoçar na casa dos meus pais. Aí eu finalizei o cozimento do músculo moído agora, porque o músculo é bom que você deixe, tipo assim, ele 1 hora na pressão, que ele fica bem molinho. Agora eu tô mexendo ele, ele já tá desfiando sozinho. Ele ficou com um pouco de água aqui, porque eu coloquei bastante. Então, eu só vou deixar... Esse mosquitinho. Eu vou deixar essa água dar uma secada, vou colocar um pouco daquele molho de tomate que eu fiz aqui também para dar um sabor diferente, não só o de molho industrializado. E colocar uns temperinhos aqui e mexer para essa carne desfiar. E aí a gente tem o músculo moído pronto também. Deixa eu te mostrar o que eu finalizei antes. Só pôr um pouco do molho de tomate antes. Eu não vou usar todo esse molho que eu fiz, então parte dele eu vou deixar guardado, congelado para um próximo preparo. Já aproveitar para guardar isso num pote. Já lavei toda a loucinha também, eu tive que lavar porque a máquina estava sendo usada. E aí, como eu tava com tempo, eu falei, eu vou lavar pra já deixar tudo certo, sabe? Que fica melhor. Esse molho de tomate aqui, se você quiser processar ele, porque o meu ficou bem pedaçudo, ele fica muito bom para o dia que você vai fazer, sei lá, uma pizza no pão sírio. Aí você coloca um pão sírio, coloca esse molho de tomate bem caseiro, temperado, sabe? Eu acho uma delícia. E aí coloca o teu franguinho desfiado em cima, coloca queijo, coloca na air fryer ou no forno e faz um molhinho. Vou deixar ele aqui. Tá vendo o franguinho? Tá focando, meninas? Misturei ali milho, temperinho verde, o nosso molho de tomate, arrumei os temperos e tá feito o frango desfiado. E as almôndegas a mesma coisa, naquela mesma panela. Depois eu só joguei o molho em cima, deixei dar uma cozinhada para o molho pegar gosto de carne, a carne gosto do molho, e tá pronto também. E o nosso músculo tá terminando. Então esse frango aqui, dá pra você pegar massinha de pastel e fazer um pastel na air fryer, dá pra você fazer tapioca e crepioca pela manhã, sanduíche natural, fazer essa pizza no pão sírio que eu comentei. Se você quiser fazer uma lasanha, um empadão, tudo, sabe? Essa receita ela pode ser usada tanto pro fitness quanto pro não fitness. Vocês que sabem, mas é uma receita super simples e faz diferença você fazer com a sobrecoxa ao invés do peito de frango.
As almôndegas dá pra fazer com purê de batata, dá pra fazer com arroz, dá pra fazer com macarrão, tudo fica muito gostoso. E eu acho os carboidratos mais fáceis de preparar, você cozinhar um arroz, cozinhar um macarrão, então por isso que a proteína ela quebra muito galho pra mim. E eu tenho gostado, é a segunda semana que eu tô testando, mas acho que vale a pena você tentar. Finalizamos, meu povo, a louça tá lavada, a comida tá feita. Eu gosto sempre de esperar as marmitas esfriarem um pouquinho antes de guardar pra elas não juntarem tanta água. Temos aqui a carne de panela desfiada, o músculo moído, as nossas almôndegas e o frango desfiado e ainda sobrou um molhinho de tomate. Hoje acabou demorando mais tempo porque eu parcelei, né, saí pra almoçar e agora voltei. Mas já organizei toda a cozinha, as cadeiras que estão atrás de vocês já estão em cima da mesa, porque eu vou ligar o Marquinhos, porque não sabe, o Marquinhos é meu robô. Vou descansar agora neste domingo, já que já tá tudo resolvido. A janta depois vai ser uma mão na roda, e aí o Marquinhos limpa toda a casa pra mim, já coloquei um cheirinho também. Tudo resolvido. Sei que essa semana eu economizei aí vários minutinhos, já que eu já deixei a comida pronta. Então se você não gosta de marmita, essa é uma opção muito interessante. Se você sabe que vai consumir, às vezes, o arroz em 2 dias, dá pra você já adiantar o seu arroz também, porque a gente sabe que arroz muito tempo na geladeira não fica legal. A gente sabe que o macarrão também fica mais papadinho. Então, vê o que você consegue adiantar, que você sabe que fica gostoso, mesmo se segurar ali uns 2, 3 dias na geladeira, e adianta a tua vida, porque é bem mais prático. Se eu tiver gastado 2 horas aqui e eu conseguir me alimentar por 5 dias, ao invés de gastar 5 horas, eu gastei 2, tá tudo pronto. A comida é variada, gostosa. E é isso. Um beijo e até!